Então vamos lá, vamos olhar basicamente aqui as perguntas que ele faz e depois eu botei uma tela aqui para a gente desenhar esse negócio. Controles internos eficazes, aí já trouxe outro elemento, ó, que ele não tinha trazido ainda no enunciado, risco de controle. Relação do risco de controle com a eficácia do controle interno. Depois aqui, ó, relação entre o RDR e o risco de detecção. Linda, linda, linda essa questão, muita coisa pra gente falar. O risco de auditoria, o RA, ele existe em função de dois componentes, que são o risco de distorção relevante, RDR, e o risco de detecção, RD. É fato que o auditor precisa controlar o risco de auditoria. Mais do que controlar, eu vou falar, ele precisa manter o risco de auditoria num nível aceitavelmente baixo. Isso é basilar da auditoria. Agora a gente tem uma questão. Se eu preciso controlar o risco de auditoria, e agora? Será que eu tenho controle sobre essas duas parcelas que compõem o risco de auditoria? Não. O risco de distorção relevante é o risco de que as demonstrações contábeis apresentem distorção relevante antes da auditoria. Se é antes da auditoria, meus amores, esse aqui o auditor não tem controle. Agora tem um outro que eu controlo, que é o do lado, que é o risco de detecção. Porque o risco de detecção, especialmente aqui no escopo da auditoria financeira ou contábil, está associado ao risco de que os procedimentos aplicados pelo auditor não detectem uma distorção que possa ser relevante, individualmente tomada ou em conjunto com outras. Então esse aqui eu controlo, porque ele depende dos procedimentos aplicados. O RDR eu só avalio. Olha aqui, ó. Eu chego para o trabalho, eu identifico e avalio o risco de distorção relevante. Depois eu vou ter que responder aos riscos de distorção relevante avaliados. Já o de detecção, eu estabeleço o quanto eu quero, porque ele depende de mim, depende dos procedimentos que eu aplico. E aí vem a teoria do balde. Digamos que o balde é o risco de auditoria. O limite do balde é o risco de auditoria. O balde não pode transbordar, tá? Vamos dizer, esse aqui, ó, eu preciso manter o risco de auditoria no nível aceitavelmente baixo. Vamos dizer que o nível aceitavelmente baixo é exatamente o limite da superfície do balde. Passou do balde, se a água derramou, já era. Eu não vou cumprir a minha função de manter o risco de auditoria no nível aceitavelmente baixo. Vamos considerar que esse balde aqui não é aquele balde grandão, é um balde menorzinho. Se está ali dentro, se a água está ali dentro, eu considero que eu mantenho o risco de auditoria no nível aceitavelmente baixo. Aqui no cenário 2, o teu risco de distorção relevante está lá em cima, ó. Você avaliou o risco de distorção relevante como muito alto. E agora? E agora, meu irmão, você precisa manter o balde, você não pode deixar o balde transbordar. Você precisa controlar, manter o risco de auditoria no nível aceitavelmente baixo. Se você avaliou o risco de distorção relevante como muito alto, você só vai poder se permitir esse risco de detecção menorzinho nesse caso, tá? Então, é por isso que, é claro, o risco de distorção relevante ele tem uma relação inversa com o risco de detecção.